Imagina que o seu cérebro é como uma cidade super movimentada, cheia de ruas, avenidas e semáforos. Agora pensa comigo. O que acontece se os semáforos dessa cidade quebram e o trânsito começa a ficar todo bagunçado? Pois é, isso acontece, de certa forma, dentro da nossa cabeça. Hoje eu vou te contar, de forma simples e curiosa, o que acontece no cérebro quando tomamos antidepressivos e por que eles ajudam tanta gente a se sentir mais tranquila e equilibrada. E o melhor, você vai entender isso sem palavras difíceis, só com exemplos que fazem parte do nosso dia a dia. O nosso cérebro funciona como uma cidade viva. Os neurônios são como casas e prédios. As estradas que ligam esses prédios são as conexões nervosas. E o que corre nessas estradas não são carros, mas sim neurotransmissores, que são as substâncias químicas responsáveis por levar mensagens de um lado para o outro. Alguns desses mensageiros são bem famosos. A serotonina, ligada ao bem-estar. A dopamina, que dá aquela sensação de prazer e motivação. E a noradrenalina, que ajuda a gente a ficar ligado, com energia. Imagina que a serotonina é como os carros de aplicativo, que levam as pessoas ao trabalho. Se tem bastante carro rodando, todo mundo chega bem. A cidade funciona em paz. Mas se tem poucos carros, o trânsito trava, a galera se estressa e a confusão começa. Agora pensa no seguinte: quando estamos em depressão, esse trânsito químico do cérebro fica todo bagunçado. Pode ser que faltem carros circulando. Pode ser que os sinais de trânsito não estejam funcionando direito. Ou até que o combustível não esteja suficiente. E aí, o resultado aparece na vida real. A comunicação entre os neurônios fica mais lenta, e isso se traduz em sintomas como desânimo, falta de energia, dificuldade de sentir prazer, mudanças no sono, alterações no apetite. É como se a cidade acordasse em um dia de greve dos motoristas de ônibus. Tem menos transporte, gente irritada e caos instalado. Sabe aquele dia em que você tenta fazer 1000 coisas, mas parece que nada anda? É essa a sensação que o cérebro dá quando o trânsito interno está em desordem. E aí que entram os antidepressivos. Eles funcionam como engenheiros de trânsito dessa cidade. Eles não criam carros novos do nada, mas ajudam a melhorar a forma como os carros já existentes circulam. Alguns antidepressivos, por exemplo, bloqueiam o reaproveitamento da serotonina. Traduzindo, quando a serotonina é liberada, ela não desaparece tão rápido. Ela fica mais tempo disponível para ajudar os neurônios a se comunicarem. É como se o aplicativo de transporte deixasse cada carro fazer mais corridas antes de sair da pista. Com o mesmo número de carros, você consegue atender mais passageiros e organizar a cidade. Agora, é claro, isso não acontece de um dia para o outro. Tomar um antidepressivo não é como apertar um botão mágico. É mais parecido com carregar uma bateria que estava bem descarregada. Aos poucos, com mais mensageiros químicos disponíveis, o cérebro começa a retomar seu equilíbrio. O humor melhora gradualmente. A sensação de desesperança diminui. A pessoa volta a ter mais energia e devagarinho a vida vai ficando mais leve. Mas esse processo pode levar algumas semanas. É como consertar os semáforos da cidade. Quando os engenheiros chegam, não é no mesmo minuto que tudo volta ao normal. Os motoristas precisam se adaptar, o trânsito precisa fluir de novo, e só depois a rotina volta a funcionar. Uma curiosidade que muita gente não sabe é que os antidepressivos também podem estimular o cérebro a criar novas conexões entre os neurônios. Ou seja, eles não só reorganizam o trânsito, mas ajudam a construir novas estradas. E isso é muito importante, porque a depressão não é só falta de serotonina, ela envolve várias áreas do cérebro e diferentes funções. Então, quando os antidepressivos ajudam a reforçar essas conexões, é como se a cidade ganhasse novas rotas para evitar engarrafamentos. E olha só, apesar de tudo isso, ainda existe o mito de que a pessoa poderia sair da depressão só com força de vontade. Mas a realidade é bem diferente. Se os mensageiros químicos estão em falta ou desorganizados,
Não adianta pedir pro cérebro simplesmente se animar. É como exigir que uma cidade sem ônibus funcione normalmente. Pode até dar pra improvisar um pouco, mas não dá pra viver assim todo dia. O antidepressivo ajuda a reestabelecer o sistema de comunicação. E quando isso se combina com psicoterapia, atividade física, alimentação equilibrada e boas noites de sono, o cérebro, ou melhor, a cidade interna, menos volta a florescer. Agora, pensa comigo. Se você tivesse uma cidade real para administrar, você deixaria os semáforos queimados, os ônibus parados e as ruas todas esburacadas? Claro que não. Você chamaria engenheiros, cuidaria da manutenção, resolveria os problemas. Então, por que a gente ainda acha que cuidar do cérebro é sinal de fraqueza? Na verdade, é sinal de inteligência. É saber que o corpo e a mente precisam de atenção. E aqui vai mais uma comparação. O cérebro é como um jardim. Se você deixa de regar, adubar e cuidar, as plantas murcham. Com os cuidados certos, tudo volta a florescer. O antidepressivo pode ser visto como a água que estava faltando para esse jardim reviver. Então, da próxima vez que alguém falar sobre antidepressivos, lembra dessa comparação. Eles são como engenheiros de trânsito do cérebro, reorganizando o caos e ao mesmo tempo como jardineiros, que ajudam a vida a florescer de novo. E o mais importante, usar antidepressivos não significa fraqueza. Significa cuidado. Assim como qualquer cidade precisa de manutenção, o nosso cérebro também precisa. Se esse vídeo te ajudou a entender de forma simples e prática o que acontece dentro da cabeça quando tomamos antidepressivos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente vai falar de várias outras curiosidades sobre o cérebro e o corpo humano, sempre de um jeito leve, com comparações do dia a dia. Afinal, o cérebro pode ser complexo, mas entender como ele funciona pode ser bem mais simples e até divertido do que você imagina.